Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa 85ª aula de estudos da obra A Gênese, de Allan Kardec. Meu nome é Marcos Venício e, como sempre, eu convido você a passar aqui comigo mais ou menos uma hora debatendo ciência e espiritismo. E se você gosta dessas duas áreas do conhecimento humano, dessa filosofia que é o espiritismo e a ciência, né, que é o conhecimento das coisas, da natureza, você está no lugar certo aqui. Então, para mim é uma alegria muito grande tê-la e tê-lo aqui. Não esqueça de assinar o canal, se você não tiver feito ainda, e aquele pacote youtubístico que eu sempre lembro, né? Inscreva-se no canal, deixe o seu joinha se você gostou desse vídeo, mas se não gostou, não tem problema, você pode trocar pelo não gostei, sem nenhum milindre, sem nenhum problema, tá? Nossa amizade e o coleguismo vai ser a mesma, tá bom? E se você julgou esse ou julga esse vídeo, né, ou essa sequência de vídeos, né, se você julga útil, se ela servir, então você acha para alguém, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes de relacionamento, na família, na escola, na faculdade, no trabalho, no centro espírita, na igreja, no clube, na padaria, no açougue, no supermercado, aonde você tiver grupos de relacionamento. Divulga aí o vídeo se você acha que é pertinente e ele vai servir aí para alguma coisa. Visita a nossa página no YouTube, tem muitos trabalhos interessantes, né? Tem, tem os vídeos do Neto, de Palavras de Vida Eterna, né? Toda segunda-feira sai um, para você já começar a semana com bom ânimo, né? Tem os estudos sobre o Apocalipse, do meu amigo Ramon, tem os estudos doutrinários com o mestre Alcides, e vez por outra aparece aí um convidado aí para apresentar algum tema. Visite a nossa página no YouTube, vale a pena, tá? É só você ir no YouTube, lá no browser, você digita Centro Espírita Lar dos Humildes e aí você vai ter acesso a esses vídeos todos. Se você estiver chegando agora, né, na Gênese, nós já estamos na aula 85. As 84 aulas anteriores você vai encontrar disponíveis aí na página, tá? Fique à vontade, então, e enfim, vamos iniciar, né? Como sempre eu costumo pontuar, nós estamos gravando esse vídeo numa linda e ensolarada manhã de quarta-feira, 27 de abril de 2022. Né? Abril já está caminhando para o fim, né? A nossa quadra chuvosa já tá ficando exígua, já está indo embora, né? Daqui a pouco nós começamos aí o torrão característico de maio, junho e por aí vai. E aí a temperatura só sobe. Aqui quem for cearense já está acostumado com isso. Tá bom? Usem, habituem-se a usar. Desculpa, minha garganta hoje está meio ruim. Habituem-se a usar a aba de comentários, tá? Elas existem aí para que vocês possam tecer os comentários de vocês. Tá legal? Fiquem à vontade então. Nessa aba de comentário, você pode, além dos comentários, você pode fazer perguntas, tirar alguma dúvida, tá? Lembrando, isso é importante. Se você estiver assistindo uma aula anterior e precisar fazer alguma pergunta da aula que você está assistindo, faça a pergunta na aula atual, nessa aula que você está assistindo, porque eu só costumo verificar a última aula que foi postada, tá? Não tem como eu ficar olhando 80 e tantas aulas todo dia para ver se tem alguma pergunta. Isso é impossível, tá? Portanto, você deixa o seu comentário ou pergunta na última aula que foi publicada. Combinado? Bom,
Assim sendo, vamos dar início à nossa aula 85. Nós estamos estudando, né, o capítulo 16, que se chama Teoria da Presciência. Né? É a questão das previsões, né, de se é possível ver uma coisa antes de ela acontecer. Tá? Vamos começar aqui no item 10. Então, item 10 do capítulo 16 de A Gênese. Kardec escreve o seguinte: o grau de extensão das faculdades do espírito é que, na encarnação, o torna mais ou menos apto a conceber as coisas espirituais. Essa aptidão, todavia, não é corolário forçoso do desenvolvimento da inteligência. A ciência vulgar não a dá, tanto assim que há homens de grande saber tão cegos para as coisas espirituais, quanto outros o são para as coisas materiais. São-lhes refratários porque não as compreendem, o que significa que ainda não progrediram em tal sentido, ao passo que outros, de instrução e inteligência vulgares, as aprendem com a maior facilidade, o que prova que já tinham de tais coisas uma intuição prévia. É para estes uma lembrança retrospectiva do que viram e souberam, quer na erraticidade, quer em suas existências anteriores, como alguns têm a intuição das línguas e das ciências de que já foram conhecedoras, ou conhecedores. Né? Aqui Kardec nos lembra a diferença, na verdade, entre os dois grupos básicos, digamos assim, de elevação a que todo ser humano está submetido, né? Cada um de nós, eu, você que está me ouvindo e me vendo agora, nós somos espíritos imortais que estamos encarnados, né, ocupando essa matéria, esse corpo, aqui é o meu, cada um de vocês tem o de vocês. Mas o espírito que nós somos, ele carrega dois grupos, digamos assim, de desenvolvimentos. Eu vou tomar a liberdade de chamar assim dois grupos de desenvolvimento. O primeiro grupo é o grupo de conhecimento, né? O conhecimento científico, o conhecimento material, propriamente dito. É o conjunto do conhecimento que você tem. Uns sabem muita matemática, muita física, muita química, muita biologia, muita astronomia. Outros e outras se dedicam a línguas, a idiomas, a gramáticas, né? Ao estudo de morfologia das palavras. Outros são poetas, poetisas, se dedicam à produção de texto, né? A escrever obras literárias. Outros se dedicam à engenharia, outros e outras à medicina, outros e outras a, enfim, cada um no seu lugar de aptidão, cada um no seu lugar de aplicar na prática ou não o conjunto de conhecimento adquirido, né, na vida. E há o segundo grupo, que é o que Kardec deixa bem claro, que é o conjunto de conhecimento mais moral, assim, mais espiritual. É um tipo de conhecimento que não necessariamente depende, ou aliás, quase não depende do que você sabe de matemática ou física, ou de cozinhar um belo prato, ou de ser um alpinista, ou de ser um maratonista, um atleta, de ter um corpo de Deus grego, Deus com D minúsculo, é óbvio. Esse segundo grupo não importa se você tem doutorado, mestrado, se você terminou os ensinos fundamentais ou se você não sabe nem ler e escrever, você é um analfabeto. É, é o conjunto de valores que você tem, que você possui, né?
a sua tendência a fazer o bem, a sua tendência a lutar contra as injustiças, a tendência que você tem a ajudar o próximo, a tendência que você tem a não ser tão apegado às coisas materiais, a tendência que você possa ter de não se ver aprisionado dos bens materiais, né? Você que enxerga mais os valores espirituais do que propriamente dito os valores materiais. Então, Kardec aqui, com muita assertividade, na minha opinião, ele divide aqui os espíritos, né? E aí, independente de serem encarnados ou desencarnados, Kardec dividem os espíritos nesse contexto, né? Nesse contexto. Pessoas mais espiritualizadas e pessoas menos espiritualizadas. E aí, ele aventa, né, e discute o fato de que se uma pessoa ela é muito apegada à matéria, extremamente apegada à matéria no sentido de ter uma dificuldade muito grande de enxergar além da matéria, essa pessoa vai ter certamente dificuldade de enxergar o mundo espiritual, vai ter uma dificuldade imensa de aceitar as características do mundo espiritual, tá? É mais ou menos assim. Então, no item 10, né, aqui do capítulo 16, é basicamente o que Kardec está nos transmitindo. Por quê? Porque nós estamos vendo presciência, que é inclusive algo que tem a ver com a dupla vista, que tem a ver com o sonambulismo natural, ou o magneticamente induzido, tem a ver com o estado de êxtase, enfim, os estados de emancipação da alma. Mas se você não atribui nenhum valor espiritual à sua própria vida, existem pessoas que nem consideram aí o espírito, então, para pessoas que raciocinam dessa forma, muito difícil fica compreender as propriedades do próprio espírito, né? Haja vista que a pessoa não compreende nem ou não aceita nem a existência do espírito, né? O que você acha sobre isso? Você já pensou sobre isso? Deixa aí seu comentário acerca do que Kardec está aqui nos transmitindo. Dá uma relida, tá? Em casa com calma. Dá uma relida no item 10 do capítulo 16. E aí deixa o seu comentário, né? Eu reli aqui, se você não quiser pegar o seu próprio livro, você pode acompanhar a leitura que eu fiz agora há pouco, tá? Bom, vamos ao item 11 agora. No item 11, Kardec diz o seguinte: quanto ao futuro do espiritismo, os espíritos, como se sabe, são unânimes em afirmar o seu triunfo próximo, a despeito dos obstáculos que lhe criem. Fácil lhes é essa previsão, primeiramente porque a sua propagação é obra pessoal deles, concorrendo para o desenvolvimento ou dirigindo-o, eles naturalmente sabem o que devem fazer. Em segundo lugar, basta-lhes entrever um período de curta duração. Veem nesse período, ao longo do caminho, os poderosos auxiliares que Deus lhes suscita e que não tardarão a manifestar-se. Transportem-se os espíritas, embora sem serem espíritos desencarnados, há 30 anos apenas para diante, ao seio da geração que surge, daí considerem o que se passa hoje com o espiritismo. Acompanhem-lhe a marcha progressiva e verão consumir-se em vãos esforços os que se creem destinados a derrocá-lo. Verão que esses tais, pouco a pouco, desaparecem de cena e que, paralelamente
a árvore cresce e alonga cada dia mais as suas raízes. Bonitas essas palavras do Allan Kardec, né? E olha que ele escreveu isso em 1868, e nessa experiência mental aqui, Kardec está nos convidando a ir no tempo 30 anos depois. E cá nós estamos 165 anos depois, né? Pois hoje, agora no último dia 18 de abril, agora de 2022, né? A doutrina espírita fez 165 anos de idade. Então, bem mais até que o triplo dos 30 anos que Kardec presumiu aqui para se avaliar a doutrina. Eu, falando para você com muita franqueza, a doutrina espírita para mim é algo maravilhoso na minha vida. Eu acho que ela é algo maravilhoso na vida, no planeta. É uma filosofia de vida muito interessante, utilíssima, sabe? Quando você estuda a doutrina espírita de maneira responsável, de maneira diligente, quando você sabe como e o que estudar na doutrina espírita, né? Se você sabe separar o joio do trigo, não da doutrina espírita, tá? Eu estou falando da literatura espírita. Acho que é válido comentar isso agora, talvez algumas de vocês possam achar o que eu vou dizer agora um tanto quanto polêmico, né? Mas eu vou dizer o que penso, tá? A doutrina espírita, ela é um conjunto de obras que foram submetidas ao controle universal do ensino dos espíritos. Kardec deixa isso muito claro na introdução desse livro mesmo que nós estamos estudando. Dá uma relida na introdução aqui do livro A Gênese, que Kardec vai deixar bem claro que a doutrina espírita é o conjunto de conhecimento que foi submetido ao CUEE, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Quais são essas obras? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu e Inferno ou a Justiça Divina e, por último, aqui, a Gênese. Como essas são as 5 obras basilares, né? Muito apelidada aí de o Pentateuco Espírita, né? Nós poderíamos acrescentar, e podemos com muita justiça acrescentar, os jornais de estudos psicológicos, que são as revistas espíritas, né? Os 12 volumes das revistas que foram publicados de 1858 até 1869. E aí nós poderíamos, lembrando que a revista ela não foi submetida ao crivo do controle universal do ensino dos espíritos, haja vista que eram jornais, né? Onde Kardec recebia publicações de manchetes, aliás, de toda a parte do mundo. E aí ele escrevia, ele colocava lá no jornal, na revista, para que esse assunto, esse temário, ele fosse estudado posteriormente. Mas aí eu acrescentaria também o que é espiritismo, acrescentaria também a obra Viagem Espírita de 1862 e acrescentaria também obras póstumas. Então, quando você estuda esse compêndio aí, olha que aí já tem material de estudo para uma vida inteira. Quando você estuda esse conteúdo, você tem um ensinamento de vida, tem um leque de conhecimentos que, se você permitir que esse conhecimento penetre a sua alma, acredite em mim, você vai mudar. Você vai mudar e vai mudar para melhor. Você vai aprender a ser uma pessoa mais paciente. Aliás, você vai aprender a paciência. Você vai aprender a resignação. Você vai aprender a misericórdia.
Você vai aprender a calma, a tranquilidade, a mansuetude, a paz. Esse conhecimento traz paz. Você vai aprender a como tratar melhor o próximo, porque você vai desenvolver, você vai entender a necessidade do desenvolvimento da caridade. Você vai passar a enxergar o próximo e a si mesmo de maneira muito diferente, de maneira mais construtiva, de maneira mais ao mesmo tempo objetiva e subjetiva, mas com o objetivo, desculpe o trocadilho, né, de entender-se melhor. E aí você vai compreender melhor as dores da sua vida, você vai compreender o porquê do sofrimento, o porquê da dor, do destino, porque sofremos, porque precisamos morrer biologicamente, porque passamos pelo que passamos. Então, esse conhecimento nos traz isso. Essa é a doutrina espírita. Tudo mais, além disso, é literatura espírita, que sim, tem muita coisa boa, muita coisa que se pode aproveitar, que soma realmente a doutrina espírita, mas tem também muito lixo, existe também muita porcaria, existe também muita literatura irresponsável, existe muita coisa até mesmo tóxica, que não só não soma a doutrina espírita, como às vezes lhe é até oposta. Então, o conselho que eu dou para todas as pessoas que querem adentrar nessa filosofia, e que é uma filosofia de vida também, a doutrina espírita, concentra-se nessas obras que eu citei. Claro, não é, tudo é permitido, você pode ler o que você quiser, mas a doutrina espírita são essas obras aí que eu falei. Tudo quanto que vier depois são obras são obras que muitas delas até são coadjuvantes, como eu falei, muitas delas até somam. Eu não vou estar citando nenhuma aqui, primeiro que seria muito extenso, né? E depois, quando eu falei que tem muitas obras que são tóxicas, que são porcaria, que são um desserviço para a doutrina espírita, eu não vou aqui estar citando nenhuma também, para não ser grosseiro, para não ser antiético, e para não desrespeitar, para não violentar a consciência de ninguém, porque tem gente que não concorda, tá? Tem gente que não concorda com o que eu estou dizendo. E eu preciso respeitar toda e qualquer opinião sincera. Então, para evitar essa violação de consciências alheias, eu vou somente citar aí o que eu acabei de citar. Então, vai por mim. Estuda primeiro essas obras. O Pentateuco Espírita, os 5 livros da codificação, as revistas espíritas, sabendo direitinho como estudar as revistas espíritas, porque tem gente que não sabe estudar a revista espírita, e as obras lá que eu falei, o que é, principalmente as 3, tá? O que é Espiritismo, Viagem Espírita de 1862 e Obras Póstumas. Depois delas, o que eu recomendaria você estudar são principalmente as obras dos continuadores da obra de Kardec. Você sabe quem foi que continuou a obra de Kardec? Leon Denis, Gabriel Delane e Camille Flammarion. Esses 3 espíritos maravilhosos continuaram a obra de Allan Kardec. Então eu sugeriria também, após a obra básica, dar uma estudada aí nesses 3, tá? Inclusive o Leon Denis, que escreveu O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que obra maravilhosa. Fica aí a dica, tá? Fica aí a dica para você seguir, mas só se você quiser, obviamente, tá? Como eu falei, eu jamais violaria a consciência de quem quer que seja. Cada um pensa por si próprio, e isso é uma das coisas mais maravilhosas que existem, né? Renato Russo tem uma música linda, uma música maravilhosa dele, das
muitas músicas maravilhosas que ele tem, Renato Russo, né, que uma delas ele diz assim, ó, quem pensa por si mesmo é livre, e ser livre é coisa muito séria. Eu concordo plenamente com isso. Bom, indo agora para o item 12, Kardec escreve o seguinte: as mais das vezes, os acontecimentos vulgares da vida privada são consequência da maneira de proceder de cada um. Este, de acordo com as suas capacidades, com a sua habilidade, com a sua perseverança, prudência e energia, terá êxito naquilo em que outro verá malogrado todos os seus esforços, por efeito da sua inaptidão, de sorte que se pode dizer que cada um é o artífice do seu próprio futuro, futuro que jamais se encontra sujeito a uma cega fatalidade, independente da sua personalidade. Conhecendo-se o caráter de um indivíduo, facilmente se lhe pode predizer a sorte que o espera no caminho por onde haja ele enveredado. Com muita lucidez, Kardec escreve aqui que o nosso futuro está nas nossas mãos, né? Afinal de contas, o que acontece, eu acho que você que está me ouvindo, que está me vendo, você, com muita facilidade, sem muito esforço, sabe que o que acontece na sua vida é fruto dos seus atos do passado. Eu acho que todos vocês que estão me ouvindo, reconhecem que os problemas que você tem como responsável você mesmo. Raríssimas as vezes em que os problemas que nos acometem foi causado por outro ou por outra. E mesmo assim, mesmo quando um problema é causado por outra pessoa, geralmente essa outra pessoa está num relacionamento com você. Não estou falando aqui em relacionamento a nível homem e mulher, não. Estou falando num relacionamento social qualquer. Quer seja familiar, sim, quer seja conjugal também, quer seja no ambiente de trabalho, quer seja na casa espírita, na igreja, no transporte coletivo, no trânsito como um todo, numa fila de supermercado, no banco, na padaria, na farmácia, onde quer que seja. Todas essas associações que envolvem pessoas, recebemos os reflexos e as consequências das atitudes de uns e de outros e de nós mesmos. Então é muito interessante isso quando Kardec nos chama, aliás, quando Kardec nos chama para a responsabilidade dos nossos próprios atos, né? Muito interessante esse item 12 aqui, porque se você parar para refletir um pouco sobre esse item 12, você facilmente chegará à conclusão de que é isso que Allan Kardec está tentando te dizer. Allan Kardec está tentando te dizer que é o que você faz que determina o seu futuro. Inclusive, quando ele fala aqui, ó, já no finalzinho, quando ele diz aqui, olha que legal, ele diz: conhecendo-se o caráter de um indivíduo, facilmente se lhe pode predizer a sorte que o espera no caminho por onde haja ele enveredado. É muito simples. Se você conhece uma pessoa que é preguiçosa, não quer estudar, nunca tenta nada, essa pessoa no futuro vai estar reclamando porque não conseguiu um emprego, vai estar reclamando porque não acha nada. E a culpa foi de alguém? A culpa é de algum espírito, ou de algum demônio, ou de algum anjo, como se existissem, né? Não, a culpa foi da preguiça dele, que nunca o levou a estudar, a fazer concursos, a buscar. Uma pessoa que bebe bebida alcoólica todos os dias, o que você pode pensar dela? Um grave problema hepático, no mínimo, no futuro. Essa pessoa vai reclamar do quê? Se tiver esse problema hepático, facilmente você pode adivinhar o que ela vai ter. Um fumante, quanto mais, né, que fuma o tempo todo, o que você pode deduzir? Que ela vai ter problemas pulmonares, vai ter problemas laríngeos, vai ter problemas no trato bucal. É provável, não é certeza que isso aconteça, mas é uma probabilidade
bastante proeminente, digamos assim. Então, quando você conhece um conjunto de informações iniciais, né, um conjunto de informações assim de variáveis, é muito fácil você tratar uma presciência, você fazer um prognóstico, você fazer você predizer o que pode acontecer com aquela pessoa, né? Uma pessoa que é irresponsável, que pega o carro e dirige alcoolizada. Você pode muito bem predizer que cedo ou tarde essa pessoa vai bater, vai cometer algum tipo de acidente. Acho que deu para entender já, né, o que Kardec quis dizer. Quando você analisa, e aí ele falou aqui, ele está se referindo ao rol das personalidades das pessoas, né? Então, quando você analisa uma dada personalidade, por exemplo, uma pessoa que é o chamado ou a chamada pavio curto, né? Aquela pessoa que briga até com o vento, aquela pessoa que tem tolerância zero, aquela pessoa que já parte para a briga só porque a pessoa olhou feia para ela. Não é difícil imaginar que essa pessoa vai se meter em briga, que essa pessoa vai se meter em confusão. E por aí vai, eu acho que já ficou muito claro, tá? O que nos leva agora ao item 13, ainda do capítulo 16, tá? No item 13, Kardec escreve o seguinte: os acontecimentos que envolvem interesses gerais da humanidade têm a regulá-los a providência. Quando uma coisa está nos desígnios de Deus, ela se cumpre a despeito de tudo, ou por um meio ou por outro. Os homens concorrem para que ela se execute. Nenhum, porém, é indispensável, pois, do contrário, o próprio Deus estaria à mercê das suas criaturas. Se faltar aquele a quem incuba a missão de a executar, outro será dela encarregado. Não há missão fatal. O homem tem sempre a liberdade de cumprir ou não a que lhe foi confiada e que ele voluntariamente aceitou. Se não o faz, perde os benefícios que daí lhe resultariam e assume a responsabilidade dos atrasos que possam resultar da sua negligência ou da sua má vontade. Se tornar um obstáculo a que ela se cumpra, está em Deus afastá-lo com um sopro. Muito interessante isso, porque no item anterior, quando nós estávamos falando que é muito fácil prever o destino de uma pessoa quando se conhece a personalidade dele, aqui ou dela, né? Aqui Kardec estava se referindo ao indivíduo, a uma pessoa. Eu, por exemplo, você, no meu caso, que sou uma pessoa extremamente simples, não sou nenhuma autoridade, não tenho um cargo de chefia em nada, não dirijo nada, uma pessoa altamente simples, no meu caso. Mas nesse item aqui, no item 13, Kardec está se referindo a coisas que devam acontecer não só a uma pessoa, mas a uma sociedade inteira. Mudanças, acontecimentos, eventos que devam passar-se por uma sociedade ou às vezes por um planeta inteiro. Aí, nesse caso, como Kardec falou aqui, Deus usa da providência, né? Na verdade, a providência divina, a gente precisa entender. Eu vou resumir aqui. A providência divina, o que é a providência divina? É a ação de Deus. Então, Deus age através da providência divina. E a providência divina age através de dois grupos. Um deles é através das leis do universo, através das leis da natureza. Sim, as leis da física, da química, da biologia, da meteorologia, da climatologia, enfim, as leis que regem a natureza, a lei da gravidade, a lei do eletromagnetismo, da eletricidade, a lei da óptica, a lei da termometria, enfim, todas as leis naturais. A providência age através dela. E a providência age também através, adivinha só, dos seres vivos. Sim, a providência age através dos seres vivos desde uma única célula.
passando depois por uma bactéria que é mais simples ainda do que uma célula, passando aí às vezes por um vírus, por uma mosquinha, por um inseto, uma barata, uma baleia, uma cobra jiboia, uma aranha, um cavalo, um rato, um gato, um cachorro, um pássaro, um morcego, uma zebra, até chegar em nós, seres humanos. A providência usa cada ser da criação, desde os que não têm ainda consciência, todos estes que eu citei, menos o ser humano, até o ser humano, que é a vida ganhando consciência. A providência age através de todos esses seres. Então, por exemplo, quando você se dedica a ajudar alguém, quando você detecta, quando você vê uma pessoa que precisa de ajuda e você se dispõe a ajudar essa pessoa, é a providência divina agindo através de você. É Deus, é Jesus agindo através de você. Quando você trabalha para o bem, quando você trabalha para a construção, não para a destruição. Quando você exerce o amor. E o que é o amor? Ninguém sabe ainda ao certo. Eu desconfio que o amor seja o trabalho no bem. Quando você trabalha no bem, você está amando. Pense sobre isso. O que é que você pensa a respeito disso? Então, é muito bonito aqui. Então, quando algo precisa acontecer a nível global, quando alguma coisa precisa acontecer a nível não mais individual, mas a nível de uma sociedade inteira, aí o acontecimento não depende mais de uma pessoa, ou não depende mais de um grupo de pessoas. Na verdade, às vezes até o acontecimento em si, ele é engatilhado, ele é motivado, ele é às vezes dinamizado por pessoas, mas não uma pessoa especificamente. Se uma pessoa que estiver, como Kardec afirma aqui no seu próprio texto, né? Se uma pessoa veio com aquele trabalho para fazer e ela não faz, por um motivo ou outro, ela é trocada comumente por outra que vai desempenhar o papel, E assim a tarefa ela vai ser cumprida sempre. Pense sobre isso. O que você acha? Deixe aí nos comentários a sua opinião a respeito disso. Mas só se você quiser, tá bom? Bom, no item 14, né, passando para o item 14 agora, Kardec escreve o seguinte, no item 14. Pode, portanto, ser certo o resultado final. Aqui, ó. Pode, portanto, ser certo o resultado final de um acontecimento por se achar este nos desígnios de Deus, como, porém, quase sempre os pormenores e o modo de execução se encontram subordinados às circunstâncias e ao livre-arbítrio dos homens. Podem ser eventuais as sendas e os meios. Está nas possibilidades dos espíritos prevenir-nos do conjunto, se convier que sejamos avisados, mas, para determinarem lugar e data, fora mister conhecessem previamente a decisão que tomará este ou aquele indivíduo. Ora, se essa decisão ainda não lhe estiver na mente, poderá tal venha ela a se apressar ou demorar a realização do fato, modificar os meios secundários de ação, embora o mesmo resultado chegue sempre a produzir-se. É assim, por exemplo, que, pelo conjunto das circunstâncias, podem os espíritos prever que uma guerra se acha mais ou menos próxima, que é inevitável, sem contudo poderem predizer o dia em que começará, nem os incidentes pormenorizados que possam ser modificados pela vontade dos homens. Muito interessante também nessa construção que Kardec faz aqui, e aí a gente vê, principalmente assim no movimento espírita, principalmente talvez não, mas a gente vê comumente no movimento espírita, espíritos através de médiuns querendo prever datas exatas de acontecimentos, né? E aqui Kardec deixa muito claro, Kardec deixa aqui de maneira muito assertiva de que
Se um evento deve acontecer porque Deus assim quer, e se esse evento vai acontecer por meio das mãos de seres humanos, Deus não dita, ou pelo menos Deus não vai determinar os meios, os modos, grosso modo, embora ele possa, pois Deus pode tudo, né? Mas Deus não vai normalmente ditar de que maneira para e passo isso vai acontecer, pois nós não somos marionetes, né? Nós não estamos submetidos a linhas onde um títere fica manipulando os nossos movimentos. Não é assim, né? Nós temos graus de escolhas, nós temos, às vezes, a liberdade de escolher muitas coisas. E muitas vezes, em função das nossas atitudes, muitas vezes, em função dos nossos atos, um dado evento ele pode atrasar ou ele pode antecipar-se. Mas se está na vontade de Deus acontecer, o evento vai acontecer. Como muitas vezes também, Kardec lembra aqui, às vezes, muitas vezes, uma previsão ela nos é dada para que nós possamos evitar. Sim, para que nós possamos evitar. Desde uma pessoa, quando alguém diz assim, rapaz, tu tá bebendo demais, se tu tá bebendo, se tu não cuidar disso, tu pode vir a ter problema mais tarde. Cabe a essa pessoa parar de beber, ou no mínimo diminuir drasticamente o seu ritmo de bebida para evitar os tais males futuros. Assim como algo que pode vir a acontecer, por exemplo, uma guerra, né? E nós estamos nesses momentos, você que está me assistindo e ouvindo agora, todo mundo está ciente lá da guerra da Ucrânia, né? Na guerra na Ucrânia, aliás. Todo mundo, acho que todos, a grande maioria de vocês, a grande maioria de nós acompanhou desde o início, né? Viu lá o começo, quando se acreditava que nem haveria guerra, né? Nem haveria guerra. Outros diziam que não, quando essa guerra começar não vai durar nem uma semana, vai durar no máximo 2 semanas, e está aqui pelo menos. Bom, você vai estar assistindo esse vídeo aqui uma semana depois de eu estar gravando, mas até hoje, 27 de abril, a guerra ainda continua e já fazem mais de 2 meses, né? Já fazem mais de 60 dias, e sabe-se lá aonde essa guerra vai se desembocar. Os especialistas, né, os que dizem que sabem, ficam aí tecendo teorias, tecendo hipóteses sobre o que pode e o que não pode acontecer, mas de fato quem o saberá? Porque depende da atitude do Vladimir Putin na Rússia, depende da atitude do, acho que é Volodymyr Zelensky, né? Volodymyr Zelensky lá, o presidente lá da Ucrânia, tá, na verdade, nesse caso específico dessa guerra, tá nas mãos deles dois lá, se resolverem, né? E ainda tem, claro, a comunidade internacional, principalmente a europeia, né? A Alemanha, França, Inglaterra, a Romênia, enfim, outros países lá da Europa e os Estados Unidos também, que estão metendo muito a colher, estão, de certa forma, até participando, se não diretamente da guerra, né? Mas estão participando assim da logística dela. Então, observe que tem muitas variáveis envolvidas, né? Então, é isso que Kardec cita no item 14, né? Que às vezes um evento complexo, um evento que envolve nações, ou às vezes um globo inteiro, como já aconteceu com as 2 grandes guerras, né? A Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial, eventos como esse envolvem o concurso de muitas pessoas, envolvem concursos às vezes de uma nação inteira, pelo menos dos seus dirigentes. Não é assim? Então a coisa não é tão simples assim como a gente quer imaginar. Então, o que eu aprendo com isso, sabe? É que eu fico assim quando eu vejo aí alguém, pode ser no movimento espírita ou fora do movimento espírita, quando eu vejo alguém dizendo com muita assertividade sobre alguma data de alguma coisa que vai acontecer,
Eu olho isso com muita paciência, com muita misericórdia, eu escuto isso com muita calma e, sabe, não dou muita atenção a essas datas não, tá? Mas nós ainda vamos estudar coisas muito extraordinárias aqui mesmo no livro A Gênese, acerca dessa história de datas, tá? Aguardem, aguardem e acompanhem. Bom, vamos agora ao item 15. Ao item 15, né? No item 15, Kardec, ainda do capítulo 16, Kardec escreve o seguinte: para a determinação da época dos acontecimentos futuros, será preciso, ao demais, se leve em conta uma circunstância inerente à natureza mesma dos espíritos. O tempo, como o espaço, não pode ser avaliado senão com o auxílio de pontos de referências que o dividam em períodos que se contêm. Na Terra, a divisão natural do tempo em dias e anos tem a marcá-la o levantar e o pôr do sol, assim como a duração do movimento de translação do planeta terreno. As unidades de medida do tempo necessariamente variam conforme os mundos, pois que são diferentes os períodos astronômicos. Assim, por exemplo, em Júpiter, os dias equivalem a 10 horas terrestres e os anos a mais de 12 anos nossos. Há, pois, para cada mundo um modo diferente de computar-se a duração, de acordo com a natureza das revoluções astrais que nele se efetuam. Já haverá aí uma dificuldade para que espíritos que não conhecem o nosso mundo determinem datas com relação a nós. Além disso, fora dos mundos não existem tais meios de apreciação. Para um espírito no espaço, não há levantar nem pôr do sol a marcar os dias, nem revolução periódica a marcar os anos. Só há para ele a duração e o espaço infinito. E aí Kardec nos convida a dar uma olhadinha lá no capítulo 6, números a partir do 1. Aquele, portanto, que jamais houvesse vindo à Terra, nenhum conhecimento possuiria dos nossos cálculos, que, aliás, lhe seriam completamente inúteis. Mais ainda, aquele que jamais houvesse encarnado em nenhum mundo, nenhuma noção teria das frações da duração. Quando um espírito estranho à Terra vem aqui manifestar-se, não pode assinar datas aos acontecimentos, senão identificando-se com os nossos usos. Ora, isso sem dúvida lhe é possível, porém, as mais das vezes ele nenhuma utilidade descobre nessa identificação. Olha que coisa interessante, gente. Olha que coisa espantosa, maravilhosa o que Kardec está aqui nos dizendo, principalmente nesses dias, né, que o movimento espírita está aí encharcado de ET dando comunicação. Eu tenho cá minhas reservas quanto a isso, mas não vou falar sobre isso agora não. Kardec fala aqui de relatividade. E realmente o nosso conceito de passar do tempo, ele é subordinado a todo um sistema de cálculo que nós aprendemos. Para nós isso é automático, porque nós moramos aqui. Cada um de nós aqui conhece a estrutura do dia, né, em 24 horas. Cada hora com 60 minutos, cada minuto com 60 segundos. Uma hora tem 3.600 segundos. E daí eu posso até calcular quantos segundos há num dia. Para nós é muito fácil definir quando o dia acaba e quando o dia termina, porque, como Kardec nos lembra aqui, tudo tem a ver da posição da Terra em relação ao Sol, né? A Terra está girando em torno de si mesma, né? E o fato de a Terra estar girando em torno de si mesma, um dado ponto da superfície da Terra vai sofrendo iluminações diferentes do Sol. Porque quem se move não é o Sol relativamente à Terra. Quem se move é a Terra, tá? Não esqueça disso. Então a Terra está girando em torno de si mesmo e um ponto, por exemplo, a cidade de Fortaleza. A cidade de Fortaleza,
Em relação ao Sol, ela é um ponto só. O Sol, não esqueça, a nossa querida e linda estrela, o Sol está a 150 milhões de quilômetros daqui, da Terra. 150 milhões de quilômetros. A Lua está a 330 mil quilômetros. Então, do ponto de vista do Sol, aliás, do ponto de vista do Sol, a Terra é um ponto. O planeta Terra inteiro é um ponto, é um pálido ponto azul, como dizia o meu colega Carl Sagan. A cidade de Fortaleza, o estado do Ceará inteiro, o Brasil inteiro, é um microponto que está se movendo de acordo com a rotação da Terra. E de acordo com essa rotação da Terra e em função da curvatura da Terra, a Terra é redonda, a Terra não é plana. Eu sou terra redondista, eu não sou terraplanista. Com muito respeito aos meus amigos e irmãos terraplanistas, mas eu não sou terraplanista, eu sou terra redondista. Então a Terra é esférica. À medida que a Terra vai girando, uma cidade como Fortaleza está girando também, óbvio, e aí nós experimentamos as estações do dia, os períodos do dia, né? A nossa madrugada, por exemplo, que é a nossa madrugada, vai de 0 horas até 5h59. Aí amanhã começa de 6 horas e vai até as 11h59. Aí começamos a tarde, que vai de 12 horas ou meio-dia até 18 horas, até 17 horas e 59 minutos, quando começa a noite, que vai de 18 horas até 23 horas e 59 minutos. E aí 0 horas começa uma nova madrugada de um novo dia. E esses fusos vão alterando, todo mundo sabe, todo mundo aqui, eu acho que já ouviu falar em fuso horário. Todo mundo sabe, por exemplo, que quando dá meio-dia aqui no Ceará, por exemplo, lá na China, por exemplo, é 0 hora. Porque ela está quase que em oposição no globo, que é uma esfera, né, na Terra, ela está quase em oposição a nós. Então, a nossa sensação de tempo, e no passado das horas, dos dias, das semanas, dos meses e dos anos, isso são valores astronômicos, são cálculos astronômicos. E como o Kardec levantou bem aqui a questão, vai variar de mundo para mundo. Ele deu até o exemplo de Júpiter, né? Júpiter dá uma rotação em torno de si em aproximadamente 10 horas. Então, o dia para Júpiter, ao contrário de durar as 24 horas aqui na nossa linda joia azul, para lá são 10 horas. No entanto, o ano, que é a translação, ou seja, é a volta que o planeta dá em torno do Sol, a nossa linda Terra, a nossa linda joia azul, ela leva um ano para dar, aliás, ela leva em média, né, para não complicar os cálculos, a nossa linda joia azul, ela leva 365 dias para dar uma volta em torno do Sol. Júpiter leva muito mais do que isso, Kardec até diz aqui, ó, Júpiter leva 12 anos terrestres para dar uma volta lá. Então, se houvessem seres em Júpiter, né? Se houvessem seres em Júpiter, imagina que um ser humano nasceu agora e um jupiteriano nasceu no mesmo instante. Quando o menino aqui na Terra completar 24 anos, o menino em Júpiter só vai ter 2 anos. 2 aninhos. Perceberam a diferença? Então, Kardec já lembra com muita... Kardec já nos alerta com muita lucidez, para a gente ter cuidado quando chega algum espírito de outro mundo, porque será que ele conhece a Terra? Será que ele conhece as referências da Terra, o contexto da Terra, a posição relativa da Terra em relação ao Sol, em relação a outras estrelas? Será que ele fez os cálculos de correção relativística? Tem isso. Kardec não conhecia de relatividade. Kardec, por exemplo, não sabia que espaço e tempo são inseparáveis.
Kardec não sabia disso, que espaço e tempo são inseparáveis, porque Kardec ainda estava submetido à mecânica newtoniana, que tinha o tempo como absoluto e o espaço como absoluto. Não só Kardec, mas como todos os físicos da época, pois a relatividade só viria a lume em 1905, 1906. Kardec já havia desencarnado há décadas. E na relatividade, né, de Einstein, Einstein calcula e demonstra e prova que espaço e tempo são indisjuntos, no sentido de que um afeta o outro, espaço afeta o tempo e tempo afeta o espaço. Já pararam para pensar nas consequências de você posicionar um evento no tempo para observadores diferentes? Eu vou parar por aqui porque isso é relatividade pura. Não tem como eu abordar isso, primeiro, nem agora já, porque temos aí menos de 5 minutos para terminar essa aula, e também não é objeto específico dos nossos estudos. Então, eu fico muito assim a analisar quando vem ETs, alienígenas, em comunicações mediúnicas, dando e dizendo aí o que vai acontecer, o que não vai, dando data, dizendo isso ou aquilo outro. Não sei não, viu? Tá aqui Kardec já começando a alertar. Para mim, esse item 15 aqui, que é muito, eu vou até colocar aqui como importantíssimo, ó, importantíssimo. Eu já vejo Kardec aqui começando a nos alertar para nós termos cuidado com esse tipo de comunicação. Não que ela não seja possível, claro que ela é perfeitamente possível, sem problema nenhum, mas que nós possamos analisá-la com muito critério, né? Que nós possamos analisar tais comunicações com muita calma, com muita sem pressa, sem sermos ávidos, sem procurarmos tomar decisões precipitadas, usando então do bom senso, né? Usando da lógica, do raciocínio, usando então da consciência científica, consciência filosófica e usando da razão, né? E aí eu achei muito interessante também quando Kardec fala quando é um espírito desencarnado, assim, puramente desencarnado, ou seja, ele não pertence mais a nenhum mundo, ele está no espaço. Aí que a coisa complica. Eu achei fascinante quando Kardec cita isso bem no final, quando ele diz aqui, ó, quando um espírito estranho à Terra vem aqui manifestar-se, se não pode assinar datas aos acontecimentos, se não identificando com nossos usos, ora, isso sem dúvida lhe é possível, porém, as mais das vezes, ele nenhuma utilidade descobre nisso. E é quando ele fala aqui, ó, mais ainda, ó, aquele que jamais houvesse encarnado em nenhum mundo, nenhuma noção teria das frações de duração. Então, ele fala então de espíritos que não são, por exemplo, ainda ligados a mundo algum, né? Espíritos que estão, por exemplo, no espaço, simplesmente no espaço, e sem estarem ligados a mundo algum. Tal espírito não vai ter noção geométrica nem astronômica de medida do tempo. Percebe-se como isso é complicado? É por isso que, vez por outra, a gente ouve no Espiritismo alguém dizer, e está certo, o passar do tempo para os espíritos não é o mesmo que o passar do tempo para nós. E não é mesmo. E não é mesmo. Mas isso não é simples, não encerra aqui. O que você deixa, o que você pensa a respeito disso? Deixe seu comentário aí, diz pra gente aí o que você acha a esse respeito, tá bom? E assim, minha amiga, meu amigo, vamos encerrar então a aula 85 por aqui, né? Já estamos no final. O meu terno agradecimento a você que nos prestigiou, que me prestigiou, ficando aqui até agora, né? Muito obrigado pela atenção que você nos presta. Esse trabalho longe, muito longe da perfeição, ele é feito de coração para você, tá? Ele é feito de coração para você, com muito carinho. Espero que você esteja gostando. Enfim, deixa o gostei se você gostou. Se não gostou,
deixa o não gostei, mas é muito importante o gostei, tá? O algoritmo do YouTube leva muito em consideração isso. Isso é muito importante para a manutenção e permanência do canal. Então, era isso que eu queria dizer para hoje. Muito obrigado. Tenham todos uma excelente semana, que já está na metade, né? Ou sei lá quando você começou a assistir esse vídeo. Mas muita paz. Beijo no coração de todas e todos. Não parece, tá? Mas a pandemia continua, a pandemia não terminou ainda, então cuidado aí, sabe? Continua usando a máscara, eu acho que não custa nada, sabe? Continue aí usando a máscara, ela ainda, na minha opinião, é muito importante, tá bom? E cuide da vacina também. Se você ainda não tomou as suas vacinas, tomem a vacina, tá bom? E é isso, mais um beijo no coração de todas e todos. O mais importante é amemo-nos como Jesus nos amou, tá bom? Pensem nisso que é muito importante. Até a próxima. Tchau.